Muito bem, pessoal, vamos aí para a aula 2, né, do nosso curso, resolvendo hoje aí questões de biologia e química das provas de 2021, tá? Da primeira e da segunda aplicação. Mais ou menos os mesmos assuntos que a gente comentou na aula passada, né? Outras questões, é claro, né? E alguns outros assuntos aí um pouquinho mais para frente, né? Dando uma caminhadinha para frente também, tá? Então vamos lá, começando com a biologia, né? A primeira questão aí é uma informação genética, uma informação genética, então um fragmento de DNA, né, que é um gen, né? O gen é um fragmento de DNA, o gen contém a informação genética, né? Então, uma informação genética, um gen, um fragmento de DNA, está tudo na mesma, né? Pode ser inserida numa outra molécula de DNA diferente, certo? Como, por exemplo, em vetores de clonagem molecular, que são os responsáveis por transportar o fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. Tá? Olha, você vê que o palavreado, né, é um palavreado mais acadêmico, tá? Não é um palavreado de ensino fundamental e de ensino médio, tá? É um palavreado mais acima. Por isso eu falo com vocês a importância, né, de vocês lerem, tá? Lerem livro, apostila, tá? Para acostumar e absorver esse vocabulário, né? Então, a informação genética foi inserida num DNA que é um vetor de clonagem. O que é um vetor? Vetor é um transmissor, né? Então, existe uma molécula, né? No caso aqui, uma molécula, tá? Que vai ser o vetor. Eu vou inserir o DNA dentro dela e ela vai transferir o fragmento de DNA para uma outra célula que vai receber esse fragmento, né? Que é a célula hospedeira que ele está chamando. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir insulina humana em bactéria. Nossa Senhora, já perdi a conta de quantas vezes que isso apareceu em provas, né? Produção de insulina humana em bactérias foi a primeira substância produzida por essa tecnologia que a gente chama de tecnologia de DNA recombinante ou engenharia genética, né? Engenharia genética. Então, isso foi em 1978, tá? 1978, certo? Então, aí tem 45 anos, né? Setembro de 1978, que conseguiu-se, então, colocar o gen humano, né, dentro de uma bactéria. O gen humano responsável pela produção de insulina dentro da bactéria. Nesse caso, o fragmento de DNA, que é o gene da insulina, será transcrito, formar RNA mensageiro, posteriormente traduzido, síntese de proteína, na sequência de aminoácidos da insulina humana dentro da bactéria. Tá? Olha a fonte aqui, ó, né? Produção de insulina artificial através de tecnologia de DNA recombinante, tratamento de diabetes mellitus, né? Bom, então aqui do lado, gente, eu coloquei algumas informações, tá? Isso aqui não tinha na prova, não, tá? Então, o plasmídio são pequenos fragmentos circulares de DNA bacteriano, tá? Eles são extraídos de bactéria, onde eu posso inserir genes que vão ser transferidos para outro organismo. Então, é o gene que eu quero transferir, tá? É o gene de interesse, tá? Ou transgene, tá? Transgene, o gene que eu quero transferir. Então, eu peguei lá o gene da insulina, por exemplo, coloquei num plasmídio, e aí eu tenho um plasmídio recombinante, né? Tem o DNA da bactéria e tem o DNA humano ali, né? O gene da insulina, que eu inseri nele. E aí, esse plasmídio, eu vou colocar na bactéria. A bactéria vai interpretar esse DNA do plasmídio, DNA dela, e vai interpretar o DNA que eu coloquei, o meu transgene de interesse, né?
que eu estava interessado em transferir. Tá? Então, esse é um vetor. Esse é um vetor de material genético. Existem outros, inclusive vírus pode ser usado como vetor de material genético. Tá? Vírus pode ser usado como vetor também. Bom, é uma pergunta muito fácil. Né? Esse fragmento de DNA, esse fragmento de DNA, de onde que ele foi retirado? Ué, se esse fragmento de DNA é a informação genética nossa, né, foi retirado do DNA nosso. E onde tem DNA nas nossas células? Onde tem DNA? No núcleo, lá nos cromossomos, né, do núcleo, e na mitocôndria. Tá? Agora, esse gene da insulina não é um gene de mitocôndria, não é um gene de DNA mitocondrial, tá? É um gene de DNA do núcleo, tá? Então, esse DNA foi retirado do núcleo, letra A, tranquilo, tá? E observe que ele não colocou mitocôndria como alternativa, apesar de que tem citoplasma aqui, né? E mitocôndria está no citoplasma, né? Mas ribossomo, complexo Golgiense, retículo endoplasmático, eles não têm DNA, certo? Então, esse é um DNA que está nos nossos cromossomos, é um gene que está nos nossos cromossomos, portanto, está no núcleo. Então, tirei o DNA, né, do núcleo, coloquei no plasmídio e inserir esse plasmídio numa bactéria. A bactéria vai ler esse gene e vai produzir uma proteína igualzinha a gente produz, porque ela vai ler o material genético com o mesmo código genético. Você sabe que o código genético é universal. Todos os seres vivos usam o mesmo código genético, tá? Então vai ler as informações da mesma maneira. Beleza? Então, letra A, tranquilo, né? Sem muita dificuldade. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e, por isso, são deixados no campo sem controle reprodutivo. Deixa os búfalos lá. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida. O que é isso? Cruzamento entre parentes, cruzamentos consanguíneos. Tá? Búfalo não é nativo do Brasil, então aí você vai, importa o búfalo, certo? Você importa o búfalo, e aí, né, você não importou milhões, né? Você importou alguns. Então, vocês vão cruzando entre si, cruzando entre si, cruzando entre si, daí algumas gerações é tudo parente. Né? Aí você vai ter cruzamento consanguíneo. Tá? E cruzamento consanguíneo, gente, dá origem a algumas enfermidades. Tá? Genes raros, mas que todos nós e os búfalos também têm no material genético, genes que provocam doenças, vão se encontrar, né, com outro gene do mesmo tipo, e aí vai manifestar doenças, né? Enfermidades como albinismo, defeitos cardíacos e outros. Tá? Bom, então, se eu separasse os animais, tá, de forma adequada, eu iria diminuir a ocorrência desses problemas, certo? Eu iria diminuir a ocorrência desses problemas, certo? Se eu separasse, ó, esse animal não pode cruzar com esse outro, porque eles são parentes. Ah, esse animal pode cruzar com esse outro, porque eles não são parentes. Então, separar os animais, quem é parente de quem, certo? Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Então, para separar os animais, qual procedimento biotecnológico que eu vou ter que fazer antes, né? Para identificar se eles são parentes ou não, tá? Então, olha aqui, ó. Transgenia? Não, transgenia é questão anterior. Colocar o gene de uma espécie em outra. Transgênico. Gene da espécie humana não é uma bactéria. E nada a ver com isso.
Terapia gênica, não, terapia gênica é para tratamento de problema, tá? Então, isso não é prévio, isso é depois. Se o problema apareceu e tiver jeito de tratar, faça uma terapia gênica. Vacina de DNA. Não, vacina de DNA não vai ajudar em nada no sentido de separar os animais. Clonagem terapêutica, né? Clonagem, por exemplo, para obtenção de tecidos, órgãos, né? Também não, certo? Não vai ajudar em nada. Agora, mapeamento genético, sim. O que seria o mapeamento genético? O que seria o mapeamento genético? Seria o estudo, tá, do material genético, tá, a fim de identificar, tá, os parentes, né? Aqueles que têm o mesmo tipo de material genético. Então, mapeamento genético. Tá? Poderia ter usado outras palavras? Poderia. Né? Identificação genética, sequenciamento genético. Tá? Poderia ter usado outras palavras também. Beleza? Poderia ter usado outras palavras. Tranquilo? Mas, assim, até que por eliminação, ó, você já tira as 4 primeiras. Tá? Bom, vacina de DNA semelhante, né, a essa vacina de RNA que a gente tem aí com a Covid, né, onde se usa ali um fragmento do RNA viral para produzir a proteína espinho, né, do vírus. Vacina de DNA seria uma coisa semelhante, né, para um parasita que tivesse DNA, certo? Clonagem, já falei, terapia gênica é o tratamento a partir da modificação dos genes do indivíduo, muito complicado, tá? Mas possível de ser feito. Transgenia é transgênico, né? Adoram o estudo, viu, gente? Tudo isso aqui o Enem adora perguntar, tá? Mas geralmente é assim, né? Vem um enunciado, pela interpretação do enunciado, você vai ver em que aquilo ali vai casar, tá? Bom, saímos do búfalo, vamos para a agricultura, né? Um agricultor, gente, qualquer dúvida, coloca no chat. Eu estou de olho aqui, no cantinho aqui, eu estou de olho aqui no chat. Tá? Um agricultor visando melhorar a vida útil dos vegetais que comercializa, ó, o que ele estava querendo fazer? Melhorar a vida útil dos vegetais que ele comercializa. Como assim, Ramon? Por exemplo, ele vende cenoura, tá? Ele vende cenoura. Ele quer aumentar o tempo, né, que a cenoura ainda está sadia, né? Então, aumentar a vida útil, certo? Você evitar que a cenoura estrague, apodreça, tá? Então, ele optou por embalagens a vácuo, né? Então, pega lá, por exemplo, 500 gramas de cenoura, né? Põe num pacotinho embalado a vácuo, sem ar lá dentro. Esse procedimento impede a proliferação dos principais micro-organismos que participam da decomposição dos alimentos, prolongando o período de consumo dos vegetais. Né? Então, no vácuo, sem ar lá dentro, porque o vácuo, gente, ele vai tirar o ar. Né? Vai ficar a cenoura ali sem ar. Tá? Então, ele vai evitar, vai impedir a proliferação de micro-organismos que decompõem alimento. Certo? Esse tipo de embalagem impede a proliferação de micro-organismos, por quê? Porque tirou o ar. Tirou o ar. Certo? O vácuo é isso. Tá? Agora, o que tem no ar? 78% de nitrogênio. Nitrogênio, micro-organismos estão nem aí para o nitrogênio. Mas tem 21% de oxigênio. Então, você tirou o oxigênio. E os organismos aeróbicos precisam do oxigênio, né? Os organismos aeróbicos precisam do oxigênio. Então, essa embalagem impede a proliferação de micro-organismos porque retém água? Não, aliás, pelo contrário, né, gente?
Se retivesse água dentro da embalagem, aí que ia apodrecer depressa mesmo, né? Que os organismos adoram proliferar em meio aquoso, né? Controla pH, nada a ver, né? Evita a perda de nutrientes, nada a ver, e não é nisso também que eu estou interessado, não. Eu não estou interessado em perda de nutrientes. Eu estou diminuir perda de nutrientes. Eu estou interessado em melhorar a vida útil, impedir a decomposição, né? Sempre volta lá em cima, tá? Para fazer essa conferência. Mantenha a temperatura constante. Não, o fato de estar no vácuo não tem nada a ver com temperatura, tá? Impede o contato com o oxigênio. Beleza. Então, impede a proliferação de bactérias e fungos que sejam aeróbios, né? Aeróbios ou aeróbicos, né? Que precisam de oxigênio. Beleza? Ah, mas e os anaeróbicos? Os anaeróbicos podem reproduzir aí dentro, sim. Quer dizer, um dia vai estragar, né? Até porque tem os anaeróbicos lá dentro, tá? Mas já diminuiu bem, né? O número de micro-organismos, impedindo a proliferação, né, dos aeróbicos, tá? Que geralmente são os primeiros, né? Que atacam a matéria orgânica e colocam ela em decomposição, tá? Eu acho que assim, a questão super tranquila, facinha, não pode errar, tá? Continuando aí na agricultura, né? Continuando na agricultura, o crescimento vegetal pode ser influenciado pela disponibilidade de nutrientes, como por substâncias reguladoras, né? Então, disponibilidade de nutrientes, tá? Que nutrientes que a planta precisa? Então, vamos com calma, tá? Vamos com calma. A planta precisa de CO2 e água para fazer a fotossíntese, né? Ela precisa de CO2 e água, certo? Mas ela precisa de uma série de sais minerais, tá? Que são fornecidos, né, pelo solo, né, pelo solo, mas dissolvidos na água, certo? Na hidroponia é o cultivo na água, não tem solo, tá? Olha aí que bonitinho, ó, as verduras aí hidropônicas, né? Não tem solo. Então, nessa água de cultivo aqui, ó, eu tenho que colocar esses sais minerais. Então, quais são eles, né? Nitrato, fosfato, potássio, cálcio, magnésio, ferro, e vai por aí afora, tá? Sais minerais que a planta necessita no metabolismo dela, tá? Então, isso aí é que ela precisa. O que mais que a planta precisa? Substâncias reguladoras, hormônios vegetais, que a própria planta produz, né? Hormônios de crescimento, aquelas coisas todas, tá? Então, o crescimento vegetal é influenciado pela disponibilidade de nutrientes, substâncias reguladoras. E não falou aqui também de outra coisa importantíssima, né? O crescimento vegetal, luz, né? Luz também é importante, mas luz não é substância. Na hidroponia, técnica de cultivar hortaliças sem solo, as raízes ficam suspensas em meio líquido, olha aqui, ó. Tá? Essas imagens não tinha na prova, não, tá? Contendo solução nutritiva controlada para otimizar o crescimento da planta. Então, tem quantidades ótimas desses minerais. Para garantir um crescimento satisfatório dessas hortaliças, a solução nutritiva empregada nessa técnica deve conter quantidades adequadas de sais minerais. Já respondi, já. Certo? Ô, Ramon, lipídios, claro que não, gente. Lipídios, tá? Enzimas são proteínas, carboidratos são açúcares. A planta produz. A planta produz. Vitaminas, a planta produz.
tá certo? A planta produz vitaminas, né? Ela produz lá, não tem a vitamina C encontrada nas plantas, frutas cítricas, né? A vitamina A encontrada nos vegetais, a vitamina K, né? Então, não tem nada disso. Moléculas orgânicas, A, lipídio, B, enzima, proteína, D, vitamina, E, carboidrato, F, ácido nucleico, G, ATP, tá? São moléculas orgânicas. A planta produz, tá? O que ela necessita, tá? O que ela necessita? Sais minerais. E na atmosfera? Gás carbônico. E, claro, precisa de água e, claro, precisa de luz. É isso que uma planta precisa. Beleza? Tranquilo? Então, nessa solução aqui tem sais minerais. Tá? Gente, vocês conseguem imaginar aí uma vantagem extra da produção de hortaliças dessa maneira? Vocês conseguem imaginar alguma vantagem extra desse tipo de produção? Coloca no chat aí se vocês conseguem imaginar alguma vantagem extra. Vamos ver aí o que vocês conseguem pensar. O que poderia aparecer no Enem? Né? Uma vantagem extra dessa técnica, né? Tarará, além do crescimento controlado, blá, 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 uma vantagem extra poderia ser o quê? Menos uso de agrotóxicos, muito bem. Controle de pragas, muito bem, tá? Nesse tipo de ambiente aí, ó, é mais difícil aparecer praga e, consequentemente, vai usar menos agrotóxico. Às vezes nem precisa de usar. Outra vantagem, vamos ver, tem mais, tem mais. Menos consumo de água, sim, porque essa água aí, né, a planta só vai absorver o que ela necessita. Ela só vai absorver o que ela necessita, tá? Você vê que por cima é fechado, então a evaporação é baixa, né? E essa água pode ser reutilizada, reutilizada. Claro que a planta vai pegar um pouco. É muito diferente de uma irrigação, né? Onde grande parte da água de irrigação é perdida. Muito bem, menos consumo de água. Pode parecer esquisito, né? Porque está cheio d'água aí. Mas se você comparar com uma plantação convencional, a quantidade de água consumida é muito menor. Tem razão. Isso mesmo. Mais alguma vantagem? Vocês conseguem imaginar aí? Mais alguma vantagem dessa produção? Maior produtividade da lavoura. Você tem uma produtividade muito boa, até porque você também não tem competição, né? Você não tem ervas daninhas para competir, você não tem inseto aí estragando, né? Então acaba dando uma produtividade muito boa também. E complementa aí que você colocou, qualidade do alimento, né? Olha o aspecto dessas plantinhas aí, né? Não tem inseto comendo, não está tomando sol exagerado, não está queimando a folha nem nada. A hora de tirar, a hora de cortar essa raizinha e levar para o supermercado. Vocês já viram isso no supermercado? Vocês já viram? É muito comum nos supermercados aí. Você ter alface, rúcula, não sei o quê, né? Hidropônica. É muito mais fácil isso aí, né? Agora, quer ver uma outra que vocês não pensaram? Quer ver? É caro, é caro, né? Quer ver uma outra que vocês não pensaram, tá? Como não tem contato com o solo, certo? A chance de carregar cisto de ameba, ovo de verme, é quase zero. É quase zero, tá? Então, esse alimento aí, tirou ele dali, ó, passou uma água nele, pronto para consumo, tá? Pronto para consumo. A chance dele estar contaminado com ovos de parasitas, cistos de amebas e tudo mais, muito baixa, muito baixa. Então acaba compensando, né? Gabriel que colocou ali que é muito caro, né? Muito caro. É caro, mas é que é negócio, né? Você quase que aproveita tudo, né? Você quase que aproveita tudo. Às vezes você compra um alface aí mais barato e, pô,
4, 5 folhas ali, não dá para aproveitar, né? Estão estragadas, não sei o que e tal, certo? Então, tem essa vantagem. E, né, livre de contaminações, né? Então, isso é muito legal, tá? A hidroponia é um negócio muito legal. Bom, dá um pulinho aqui na ecologia. Vamos dar um pulinho aqui na ecologia. A floresta amazônica é uma bomba que suga a água do ar vindo do Oceano Atlântico e do solo, né? Então, absorve muita água, né? A água que vem do Oceano Atlântico, que chove lá, ela absorve, a do solo ela absorve e tal, e a faz circular pela América do Sul, causando em regiões distantes as chuvas pelas quais os paulistas desejavam em 2014. 2014 foi quando a gente teve aquela seca violenta, tá? 2013 para 2014, e os níveis dos reservatórios caíram muito. O pessoal ficava mostrando lá em São Paulo o tempo todo, né, a situação que estavam lá, usando água até, né, não muito adequada, né, para consumo. A dança da chuva, escassez de água que alava o país tem relação íntima com as florestas. Revista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, né, 2014, certo? Bom, então é aquele tal dos rios voadores, né, gente? Que vocês com certeza já ouviram falar, né? Em rios voadores, aquela umidade que vem da floresta amazônica, vem aqui para a nossa região e provoca chuvas aí no centro-oeste e aqui no sudeste, né? O desmatamento compromete essa função da floresta, pois sem as árvores, né? Sem as árvores, qual a função da floresta? De fazer circular pela América do Sul, né? Essa água, provocando então as chuvas, né? Provocando as chuvas, certo? Essa função aí, ó, certo? Então, o desmatamento compromete essa função, tá? Pois sem as árvores, diminui o total de água armazenada nos caules. Pô, não tem nada a ver. Eu não estou querendo saber de água armazenada no caule. Estou querendo saber de água no rio voador, né? Saindo da floresta, fazendo chover lá em São Paulo, aqui em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, etc. Diminui o volume de solos ocupado pela raiz. Que isso, gente? Que isso? Loucura, nada a ver. Diminui a superfície total de transpiração. Aí sim. O desmatamento, você elimina as árvores, você elimina as árvores, claro, com suas folhas, né? Claro. E é pelas folhas que tem a transpiração que origina esse vapor d'água na atmosfera que vai provocar esses rios voadores. Então, sim, se eu desmatar, diminui a transpiração, formação dessa umidade, né? Aumenta a evaporação de rios e lagos. Não. Desmatamento diretamente não tem muita relação com evaporação de rios e lagos, não. Aumenta o assoreamento dos rios, também não tem nada a ver, né, com essa função que nós estamos falando de transporte do vapor aí da floresta amazônica para a região sudeste, tá? Então, sem dúvida nenhuma, diminui a superfície total de transpiração. Estamos falando de transpiração da planta, né? Transpiração da planta, né? Transpiração nossa, não, né? Não é suor nosso, não, tá? Achei a questão bem fácil, bem tranquilo, um assunto muito atual, né? Desde essa época aí, né? Especialmente, que a gente vem sempre discutindo essa questão da umidade da floresta amazônica, provocando chuvas na região sudeste, né? Sempre a gente vem discutindo, falando e apontando isso aí, né? Estudo aponta, mais um pouquinho de ecologia, tá? Estudo aponta que a extinção das preguiças gigantes. Olha aqui uma preguiça gigante, ó. Isso aqui, gente, é uma reconstrução, tá? Isso aqui é uma reconstrução. É um desenho, tá? Esse bicho está extinto. Esse bicho está extinto. Mas ele era isso aí, ó. 5 metros de altura, tá? Andava aqui na nossa região,
né? Fósseis de preguiça gigante encontrados na região aqui de Lagoa Santa, Gruta do Maquiné, tá? Aqui em Sete Lagoas, parentes dela também, outras espécies, parentes dela, que tem até réplica de ossada lá na, na grutinha que fica ao lado da Gruta Rei do Mato, tá? É um parente dela aí que andava aqui nas nossas regiões. Esses grandes herbívoros, tá? A preguiça gigante, tatu gigante, tá? Andavam aqui pela nossa região. E você vê que é um bicho meio fortão, né? É um bicho meio fortão, certo? E pega o galho da árvore ali, né? Puxa o galho da árvore ali e se alimenta de folhas, frutos e sementes. Aqui no texto, ele puxou texto, né? Para os interesses dele, né? Estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, não falou das folhas, não, tá vendo? Ele já está puxando a sardinha para o lado que ele quer a resposta, né? Provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora do Pantanal, embora não tenha desaparecido, tá? Tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. Tá? Então, olha só, olha o texto. Jardineiros da Pesada. Né? Olha a fonte de novo, ó. Olha a fonte de novo, ó. Revista Pesquisa FAPESP. Revista Pesquisa FAPESP. Vendo? Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Gratuita, viu, gente? Você acha na internet, tá? Ah, eu vou ler todas. Olha, filho, aqui eles tiraram o texto de 2014, aqui eles tiraram o texto de 2015. Você ler a atual não vai ajudar muito, não. Você teria que ler todas, né? Uma por mês, você teria que ler todas de 2010 para cá. Então, não vale a pena, não, tá? Não vale a pena, não, certo? Mas saber que é dali, né, dessas revistas de pesquisa científica, que eles tiram essas informações aqui, né? Por exemplo, delas, né? Então, olha só, o... eles comiam frutos e sementes, entraram em extinção, tá? Isso teve impacto na vegetação do Pantanal. Isso teve impacto na vegetação do Pantanal. A flora não desapareceu, mas ela diminuiu. Então, o evento descrito com a flora, né? Por que a flora diminuiu? Né? Por que a vegetação diminuiu? Ocorreu em razão da redução de quê? Tá? Ué, então qual que é a ideia? Que a preguiça gigante, era um jardineiro da pesada, né? Colocaram aqui no chat, né? Uma mistura de urso com capivara, né? Um jardineiro da pesada, certo? Comendo fruta e semente. Ô, gente, quem come fruta e semente espalha semente nas fezes. Espalha semente nas fezes. Tá? Apesar de ele estar comendo folhas, frutos, sementes, tá? Ele está espalhando sementes nas fezes. Então, se esse animal entra em extinção, diminui, né, o espalhamento dessas sementes. Então, a flora acaba sendo prejudicada. Tá? Então, redução da produção de flores, não. Tamanho das plantas, não. Dos fatores de disseminação das sementes. Tá? Então, a preguiça gigante era um fator de disseminação, dispersão, né? Ó, dispersão das sementes nas fezes, tá? Ou seja, já sai até adubada, né? A semente já sai até adubada. Então, a extinção da preguiça, que se alimentava de frutos e sementes, né? Então, menos sementes saem nas fezes dela, isso prejudica a flora. Quantidade de semente por fruto, hábitat disponível para a planta, nada disso. Ele quer que você correlaciona a extinção da preguiça com a diminuição da flora, tá? A diminuição da flora. Ele quer, ó, a flora
tornou-se menos abundante. Ele quer que você relacione a extinção da preguiça com a flora menos abundante, sabendo que a preguiça se alimentava de frutos e sementes. Interpretação boa de texto, gente. Interpretação muito boa. Tá? Interpretação muito boa. Então, a preguiça é um desses jardineiros da floresta. Tá? Só que esse já extinguiu. Tá? Existem outros jardineiros na floresta ainda, mas não vou comentar muito, não, senão fico sem assunto para perguntar nas próximas questões que eu vou passar para vocês no sábado. Bom, ecologia. Gente, essa questão aqui, eu bati o olho na questão, entendi logo qual era a resposta. Quando eu fui olhar gabaritos extraoficiais, tá? Aqueles gabaritos que o pessoal solta antes do gabarito oficial, um monte de gabaritos, na dúvida de qual que era a resposta, tá? Ou marcando a alternativa errada. Tá? Vi muito isso. Você sabe, né? Tem a prova do Enem, os grandes cursinhos, né? Começa a soltar gabaritos, né? Grandes cursinhos, principalmente São Paulo, né? Mas aqui de Minas também, tal, Rio de Janeiro. Eles começam a soltar os gabaritos e erraram feio nessa questão. Erraram muito feio nessa questão. Tá? E essa questão tem tudo a ver com uma outra questão que eu coloquei para vocês aí nessas questões que eu passei no sábado. Tá? Era ler com atenção. Se você lê com atenção, tá aqui. Tá? A Ana Clara, inclusive, tirou a dúvida comigo, né? E essa questão, ela foi tirar dúvida comigo aí, me pediu aí separado para tirar dúvida. Era uma questão que falava que a resposta tinha a ver com polinizadores. Tá? Então, lá no texto, falava assim: organismos que se ajudam, os organismos se auxiliam, ou seja, a relação entre eles é vantajosa para os dois. Então, isso estava lá no enunciado da questão que eu passei no sábado, tá? Mas é que é negócio, gente. Está ali no meio do bolo, você não fica atento. Você não fica atento. Mas estava lá. A alternativa de resposta tinha a ver com uma associação entre organismos onde eles se ajudam. Então, no caso, era polinizadores, né? Polinizadores e plantas, porque eles se ajudam, né? A planta dá alimento para o polinizador, pólen, néctar, essas coisas, e o polinizador facilita a reprodução da planta. Eles se ajudam. Nas outras alternativas, eles não se ajudavam. Ou só um tinha vantagem, ou um tinha vantagem, ou outro tinha desvantagem, tipo predação, por exemplo. Tá? Então, muito cuidado, porque a informação, às vezes, ela está no enunciado e a gente passa batido. E aí você fala assim, nossa, Ramon, mas, poxa, eu errei isso aí. Você não está sozinho. Estou falando. Principais cursinhos do país. Não vou citar nome, questão ética, tá? Mas principais cursinhos do país erraram essa questão. Erraram essa questão. Tá? Então, olha bem, presta atenção. Uma escola iniciou o processo educativo para implantação da coleta seletiva e destino dos materiais recicláveis. Para atingir seus objetivos, quais são os objetivos? Implantar a coleta seletiva e dar destino aos materiais recicláveis. Esse é o objetivo. Processo educativo para implantar coleta e destinar materiais recicláveis. Tá certo? Para atingir os objetivos, ela planejou
sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividades em sala e fora de sala, de maneira contínua. Por exemplo, em sala de aula tem atividades, né? Desde lá do ensino fundamental até lá o ensino médio, né? Ensino fundamental, os meninos aprender as cores, né? Dos recipientes aí, para recicláveis, não recicláveis, não sei o que e tal, até extra classe, né? Palestras aí para os pais, né? Atividades para fazer com a família, tá? Tal. Capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola quanto aos novos procedimentos de coleta seletiva, né? O pessoal da limpeza vai ter que saber direitinho, né? Separar ali o que é, né? Cada coisa. Distribuir coletores de materiais recicláveis específicos nas salas, pátios e outros ambientes para condicionamento dos resíduos. Tá certo? Beleza? Então, projeto é para isso. Implantar a coleta seletiva e dar destino aos materiais recicláveis. Agora, olha bem, tudo que ele falou aqui, ó, 1, 2 e 3, tem a ver com a implantação ou com o destino? 1, 2 e 3 tem a ver com a implantação ou com o destino? Coloca no chat aí. Já temos um voto ali para implantação, temos um voto ali para destino, outro voto para implantação, outro voto para implantação, outro voto para implantação. Implantação. Aqui eu estou implantando a coleta, tá? Sensibilizar a comunidade, né? Capacitar para limpeza, colocar coletores, tudo isso eu estou implantando. Agora, qual que é o destino? Qual que é o destino desses materiais recicláveis? Qual que é o destino desses materiais recicláveis? Hein? Qual que é o destino desses materiais recicláveis? Vai ficar lá na escola? Vai ficar lá nesses recipientes lá e pronto, tudo bem? Não, certo? Então, para completar a ação proposta, olha aqui, ó, as 3 coisas que falou aqui embaixo dizem respeito à implantação. As 3 coisas dizem respeito à implantação. Para completar, eu tenho que pensar agora no destino, tá? Eu tenho que pensar no destino. Para completar, o que falta, então? Realizar campanha educativa de sensibilização em bairros vizinhos para fortalecer a coleta seletiva. Não, já falou aqui em cima, ó. Atividades extraclasse. Já falou isso aqui. Firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa de catadores para recolher os materiais recicláveis e dar a destinação apropriada. É isso que está faltando. É isso que está faltando. Isso é destino. É o que está faltando. Certo? Isso é o que está faltando. Organizar visitas ao lixão para identificar aspectos importantes sobre a disposição final do lixo. A disposição final do lixo não vai ser feita na escola, não. A disposição final do lixo é a prefeitura que vai fazer, é o catador que vai fazer. Não é a escola. Isso não está dentro dos objetivos da escola. Certo? A escola vai destinar esses materiais para quem vai levar lá para o destino final. Mas ela não vai levar para o destino final. Tá? Divulgar na rádio local, jornal impresso nas redes sociais, que a escola está realizando coleta seletiva. Tem a ver com atividade extraclasse também. Colocar recipientes coletor de lixo reciclável fora da escola para entrega voluntária da população. Tem a ver com extraclasse e com os coletores no pátio e outros ambientes. Entenderam? Então, aí, o que está faltando, tá, é o destino. E qual que é o destino? Tá? Tudo aqui, ó, é a implantação. O destino
A prefeitura ou a cooperativa de catadores, né, que vai ser responsável por passar lá na escola, pegar aquilo e dar a destinação correta. Tá? E dar a destinação correta. Perfeito? Perfeito? Então, veja bem, tá? Estava tudo aqui no enunciado. Estava tudo aqui no enunciado. Tá? Então, tem que ler com atenção. Aquela historinha, né? Que eu tenho ouvido alguns alunos, né? Eu não li o enunciado, não, fui direto na pergunta. Não, meu filho, pode fazer isso. Você entrega uma questão dessas aí, de mão beijada, se fizer isso. Tá? Letra B. Beleza. Joia? Certinho? A curcumina, uma das substâncias que confere cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue, quando adicionada em água de criadouros do mosquito transmissor. O mosquito transmissor da dengue reproduz em água parada. Eu adiciono a curcumina. Substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água do criador e, quando ativada pela luz, porque o inseto é quase transparente, né? A luz atravessa ele, induz a produção de espécies reativas de oxigênio, que são chamados radicais livres, que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestório. Agora, quem é que está dentro d'água? É o mosquito adulto? Não, é a larva. A larva está lá dentro da água, tá? Ovo, larva, pupa e adulto. O ovo fica na superfície da água, a larva e a pupa dentro da água e o adulto voando por aí. A pupa não se alimenta. A pupa não se alimenta. É igual o casulo da borboleta lá, crisálida, né? Não se alimenta. A larva é que se alimenta. Então, a larva ingere a curcumina, a larva é quase transparente, então a luz atravessa o corpo dela, ativa essa substância, forma radicais livres, danifica de forma fatal o tecido do tubo digestório. Ou seja, esse pó do açafrão aí, né, mata as larvas. A forma de combate relatada tem como atividade o quê? Morte do adulto? Não, da larva. Redução da eclosão dos ovos? Não. Comprometimento da metamorfose? Pode ser. Pode ser, né? Impedimento do desenvolvimento da larva, está melhor. Está melhor. A larva não vai poder desenvolver. A larva não vai poder desenvolver. Por quê? Porque ela morre. Ela morre, tá? Beleza? Ela morre. Impede o desenvolvimento da larva. Então, nem vai ter a metamorfose, tá? Quer dizer, não é que vai comprometer a metamorfose, nem vai ter a metamorfose, porque a larva vai morrer, tá? Repelência de forma transmissora da doença, não. Tem nada a ver com repelente, não. Esse desenho não tinha na prova, tá? Esse desenho não tinha na prova. Adivinha de onde é o texto? Corante extraído do açafrão pode ser útil em combate à dengue. FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 2015. Tá? Porra, né? Olha lá. Certo. Em uma palestra, o apresentador falou sobre importante doença negligenciada no Brasil, citando algumas medidas ou ações que podem ser adotadas para o seu controle. Poxa, uma importante doença negligenciada. Quer dizer, que o pessoal não dá muita atenção, que pode ser adotado seu controle, tais como eutanásia de cães. Pronto, resolveu. Em qual doença que se sugere, ou sugeria, né? Aliás, até era obrigatório, né? A morte de cães, né? A morte de cães, certo? A leishmaniose. Leishmaniose visceral, tá? Então, morte de cães, eutanásia é a morte, né? O sacrifício, né? De cães soropositivos, borrifação com inseticida, porque é transmitida por um mosquito,
remoção de matéria orgânica e poda de árvore no quintal, porque, aqui, ó, o mosquito transmissor de cachorro para cachorro ou de cachorro para humano não se reproduz em água parada. Ele reproduz em matéria orgânica, geralmente de folhas em decomposição, no chão da mata ou próximo da residência. Então, vão remover essa matéria orgânica dessas folhas aí e tal. Então, o texto se refere à leishmaniose visceral, certo? Existe uma outra leishmaniose também, né? Existe uma outra leishmaniose também, que é a leishmaniose tegumentar, né? Mas aí não envolve esses cães aí doentes, não. Normalmente ela envolve roedores, tá? A raiva é vírus, né? Não tem nada de mosquito transmissor, mordida de animais. Ah, falou em cães, falou em raiva. Pode ser que o cara vê cão lá e raiva aqui e sai marcando. Malária tem mosquito transmissor, que reproduz em água parada. Dengue tem mosquito transmissor, que reproduz em água parada. Questão anterior, inclusive, né? E toxoplasmose é fezes do gato e não sei o que e tal, certo? Então, leishmaniose visceral. Me perguntaram aqui no chat, né? Ainda voltando aqui na questão anterior, o mosquito não tem contato com a água quando ele vai botar lá, não? Tem contato com a água, mas ele não ingere a água. O mosquito ingere sangue, né? A água que a fêmea consegue é a água que está no sangue. O macho é seiva de planta, essas coisas, certo? Então, o mosquito, ele pousa na água, para botar ovos, inclusive, certo? Ele pousa na água, mas ele não ingere, tá? E a questão aqui é que a curcumina, ela é ingerida, tá? E vai para o intestino, ingerida com a água do criador. O mosquito não vai na água lá beber água, não. Ele vai lá só para reproduzir. Beleza? Certinho? Tá? Estava na dúvida aí? Bom. E esse mosquito aqui nem na água vai, né? Esse aqui nem na água vai, certo? Lembrando que nas doenças transmitidas por mosquitos, é a fêmea que se alimenta de sangue e transmite a doença, né? É a fêmea, o macho não. O macho é seiva de planta, suquinho de fruta, essas coisas. O cladograma demonstra o grau de parentesco entre 5 grupos de animais vertebrados: um peixe, um anfíbio, um réptil, uma ave, um mamífero. Em algum ponto aqui do passado, surgiram as vértebras. Daqui para frente, todo mundo tem vértebra. Num ponto aqui, surgiram os membros locomotores. Sardinha tem vértebra, mas não tem membros locomotores e pulmão. Todos os outros aqui têm membros locomotores e pulmão. Aqui na frente surgiu o ovo amniótico, que é esse ovo representado aqui do lado, que eu já vou falar dele. Sapo não tem ovo amniótico. Tem vértebra, tem membro locomotor pulmão, mas não tem ovo amniótico. Todos os 3 aqui têm. Aqui surgiu glândula mamária. Jacaré e pardal não tem glândula mamária, coelho tem. Jacaré tem vértebra, membro locomotor, ovo amniótico. Pardal, adaptação para o voo também, mas não tem glândula mamária. Os ancestrais estão nesses nós aqui. Ó. E isso é uma linha de tempo. O ancestral de coelho, jacaré e pardal está aqui. O ancestral de jacaré e pardal está ali. Mais recente. Mais recente. Então, de acordo com esse cladograma, o jacaré e o pardal
se separaram há menos tempo. O ancestral deles encontra-se aqui. Então, eles apresentam maior semelhança genética. Maior semelhança genética. O jacaré e o pardal. Por quê? Porque, numa linha de tempo, eles estão mais próximos, o ancestral deles está mais próximo dos tempos atuais do que o ancestral, né, de coelho, pardal, jacaré, do que o ancestral de sapo, jacaré, pardal, coelho, do que o ancestral de sardinha, sapo, jacaré, pardal, coelho, entendeu? Então, o ancestral está mais recente. Então, a semelhança genética entre eles é maior. Tá? A semelhança genética entre eles é maior. Beleza? Manjadíssimo esse tipo de questão. Tá? Um ovo amniótico, como ave e réptil, tá? Esse letra D aí é o embrião. O embrião é envolvido por uma membrana que contém líquido, que é o amnio, saco amniótico, envolvendo só o embrião. Nutrientes estão no saco vitelino, que diminui com o tempo, e vai diminuindo, vai gastando os nutrientes aqui do saco vitelino. Armazenamento de excretas, urina, no alantoide. Então, ele vai aumentando com o tempo. O alimento vai diminuindo. O excreta vai aumentando. E protegendo tudo, o córion, certo? O córion. Então, o ovo de ave e réptil é um ovo amniótico. Tem amnio. Nos mamíferos também tem amnio, córion, saco vitelino e alantoide, tá? Esqueci de colocar o nome aqui, alantoide. E nos mamíferos, o córion vai dar origem também à placenta, né? Vai dar origem à placenta, que vai tomar para si muitas funções, inclusive o saco vitelino e o alantoide. Nos mamíferos, eles quase não têm função. São residuais, os mamíferos, tá? Porque a placenta forma-se a partir do córion e ela praticamente toma a função de alimentação, né? Nutrição do embrião, e toma a função também de armazenar e, no caso, eliminar os excretas. Tá? Beleza? Então vamos para a química. Exatamente 1 hora de aula, no mês certinho. Vamos para a química. Gente, muito importante, tá? Esses cladogramas assim, ó. Às vezes eles perguntam coisa dessas aí como parentesco e tal, mas às vezes eles perguntam características dos grupos animais ou vegetais, né? Certo? Então, uma característica, sistema circulatório do jacaré, tá? Temperatura corporal do coelho, do pardal, que são constantes, né? Aves e mamíferos, tá? Reprodução do sapo, fecundação externa, tem girino, né? Então, fica esperto, tá? Que eles gostam muito de perguntar esse tipo de coisa, e juntar isso aí, ó, isso aí perguntando um tanto de coisa, tá? Eles gostam muito de fazer isso aí. Então, fica bem ligado, tá? Vertebrados, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Sugestão boa de assunto para sempre estar dando uma lidinha, sempre estar dando uma lidinha, tá? E não confundindo representantes, né? Claro. Química. Olha aí, ó. 2021, segunda aplicação. A densidade é uma propriedade que relaciona massa e volume. Densidade é massa sobre volume de um material. Um estudante iniciou um procedimento de determinação da densidade de uma amostra sólida desconhecida. Um sólido desconhecido lá. Primeiro determinou a massa da amostra,
27,8 gramas. 27,8 gramas. Em seguida, utilizou uma proveta graduada em mililitros com água para determinar o volume da amostra, conforme esquematizado na figura, certo? Então, olha aqui, ó. Na hora que ele jogou, o volume estava ali em 35, tá vendo? O volume estava ali no 35. Na hora que ele jogou a amostra lá dentro, foi para 45. Foi para 45, tá? A proveta está graduada em mililitros. Então, de 35 mililitros foi para 45 mililitros, quer dizer, então, tá? 10 mililitros. Ou 10 centímetros cúbicos, tá? Que é a mesma coisa, certo? Mililitro é igual a centímetro cúbico, tá? 1 mililitro, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa, certo? Bom, então a densidade vai dar quanto, né? A densidade da amostra obtida em gramas por mililitro é mais próxima de quanto? Pelo amor de Deus, né? 27,8 dividido por 10, 2,78 gramas por ml, né? Letra E, sem conversa. Atenção com a maldadezinha aqui, tá? Considere a densidade da água 1 grama por ml. Desnecessário isso aqui, ó. Isso aqui não ajuda nada, tá? Informação que está sobrando, certo? Não interessa nada. A amostra afundou na água. A amostra é mais densa que a água, tá? A amostra é mais densa que a água. Poderia ajudar nesse sentido. Se afundou, é mais denso que a água. Se a densidade da água é 1, não podia ser nem A, nem B, nem C, nem D. Podia ajudar nesse sentido. Eu nem tinha reparado nisso. Não tinha reparado nisso, tá vendo? Se a amostra afundou, ela é mais densa que a água. A densidade da água é 1, a densidade da água é 1, então ela é mais densa, tem que ser mais do que 1. A, B, C e D é menos que 1. Não precisava nem fazer essa conta difícil aqui, ó. Conta difícil. As contas difíceis. Né? Não precisava nem fazer essa conta. Olha só, gente. Não precisava nem fazer essa conta. Tá? Ó, tem gente que quer se enrolar, né? O que a densidade tem a ver com isso tal, e acabar se enrolando. Duvido nada. Tá? Fácil demais, né? Fácil demais. Pode errar a questão dessa? Nem pensar. Tá certo? Nem pensar. Tá? Ramon, se em vez de água fosse álcool, tanto faz, gente. Tá? O que interessa é a variação do volume. A densidade do líquido não interessa. Se tivesse 35 ml de álcool e eu colocasse a amostra, ia para 45. Certo? Ia para 45. Tem umas contas que fica difícil, né? Tá certo? 35 para 45, ó, moleza, certo? Para demonstrar processos físicos de separação de componentes em misturas complexas, um professor de química apresentou para os seus alunos uma mistura de pó de ferro, olha bem, imagina um copo lá, tem pó de ferro, tem areia, tem cloreto de sódio, sal de cozinha, bolinha de isopor e grão de feijão. Tá? Tem isso tudo ali no copinho. Isso tudo. O professor chegou na sala com essa sopa lá. Aqui, gente, ó, tá? Os componentes vão separados em etapa na seguinte ordem. Então, peguei aquilo ali, coloquei, despejei num pratinho, né? Despejei num pratinho, catei os grãos de feijão. Fácil. Catei os grãos de feijão. Usei um imã, tá? Tirei a limalha de ferro. Fácil. Joguei água,
as bolinhas de isopor flutuaram. Tirei o isopor. Ou, dependendo do tamanho dessas bolinhas de isopor, dava para ter catado também, né? Dependendo do tamanho, certo? Aí ficou água, areia e sal, né? Eu joguei água, ficou água, areia e sal. Aí eu filtro, a areia fica retida no filtro, a água e o sal passam, põe a água para evaporar, sobra o sal. É interessante, né? Até bem bolado, né? Uma sequência, tá? Uma sequência. Não tinha água no início, mas na hora que eu fiz a flotação, ou flutuação, né, eu coloquei água, tá? Em qual etapa foi necessário adicionar água para dar sequência às separações? Ué, na flutuação. Flutuação das bolinhas de isopor. A flotação, a flotação também é usada em estação de tratamento de efluentes. Efluentes de esgoto doméstico, cocô, tá? Efluentes industriais, certo? Bolhas de ar, tá? Inseridas no fundo do tanque por mangueiras furadas, tá? Bolhas de ar arrastam partículas maiores para a superfície. Essas partículas são retiradas com peneiras ou outro sistema de peneiramento do material, tá? Às vezes fica com uma peneira, ela vem automaticamente na superfície, ela vem passando, vem varrendo isso aí. Aí tira esse material e aí já separa ele de uma vez, já manda ele lá para o destino dele, certo? Um aterro lá, ou se é um minério que vai ser reaproveitado, alguma coisa desse tipo. Depende, né? Se é tratamento de esgoto doméstico, né? Aí é fezes mesmo, né? Já vai direto para o aterro, tá? Ou se é esgoto de mineração, e aí pode ter minérios aproveitáveis aí. Então, isso é flotação, tá? Flotação pode ser esse caso aí de jogar líquido, né? Para flutuar o componente separado dos outros, é o caso clássico, mas existe a flotação em estações de tratamento de efluentes, viu? Já apareceu no Enem. Olha as bolhas subindo aqui, ó, tá vendo? Esses lugares aí na imagem, bolhas subindo aí e material aí em cima, a peneira passa aí, separa esse material, tá? Estação de tratamento de efluente, certo? Gente, muito importante prova, tá? Estação de tratamento de efluente, estação de tratamento de água. Muito importante. 2021, segunda aplicação. 2021, primeira aplicação. Estação de tratamento de esgoto residencial. Estou falando que é importante, caia doidado. Caia doidado. Tá? A imagem apresenta as etapas de funcionamento de uma estação individual para tratamento de esgoto residencial. Tá? Então não é gigante, não, ela é compacta. Sai o esgoto lá, banheiro, banheiro lá, ó, privada, pia, lavar roupa, tanque lavar roupa, certo? Tá? Passa por uma caixa de gordura que retém detritos de pia e cozinha, liberando uma água quase isenta de gordura, tá? Juntou com as outras, ó. Caixa de passagem recebe o que vem dos banheiros, da lavanderia e do esgoto da pia lá residencial da cozinha, tá? Ah, a cozinha do lado de fora da casa? Não, gente, isso aqui é um corte, né? Geladeira, isso aqui é um corte da casa, tá?
tirou aqui a parede aqui, né? Você está vendo a cozinha sem a parede. Caixa de passagem, tanque séptico. Tá? Esse tanque séptico, tá? Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas, certo? Nas outras etapas. Então, aqui no tanque séptico, já começam processos de fermentação, tá? E tem uma decantação. Tem uma decantação de material. O material mais denso vai para o fundo. Mais denso vai para o fundo, mais líquido passa por uma caixa aqui de inspeção, para você ver se está tudo ok, né? Você pode abrir e olhar. O mais líquido passa, vem por filtros biológicos. E aqui nós vamos ter colônias de bactérias que vão terminar aquela fermentação que começou aqui e vão consumir o restante da matéria orgânica. Aí, basicamente, sobrou água. Essa água vai por uma cisterna, mas não é aquela cisterna de cavar e vai no lençol freático, não. É um tanque, tá? É um tanque. Se adiciona cloro, tá? Mata as bactérias restantes e você pode usar essa água para irrigação de jardim, por exemplo. E olha que interessante, a água da chuva, ó, choveu, desceu na calha, não está mostrando aqui não, ó, mas a água da chuva também pode vir aqui para dentro. Aí você vai ter um tanque que está armazenando uma água que veio desse esgoto, mas que passou por um tratamento biológico, tá? E água de chuva. Você bota cloro, mata micro-organismos, você pode usar, lavar passeio, lavar carro, certo? Molhar a planta, claro, se não tiver muito cloro, né? Se tiver muito cloro, você sai matando todo mundo, tá? Estações de tratamento de esgoto individuais permitem a reutilização de água, tá vendo? Reuso, né? Reuso da água. Está muito na moda, hein, gente? Tá? Isso aí está muito na moda, viu? Está muito na moda. Reuso da água, tá? Reuso da água. Isso aí está muito na moda, viu? Em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? Aqui no tanque séptico. Aqui que eu falei, o material fica parado mais tempo, tem uma decantação. De tempos em tempos, eu posso tirar esse lodo e dar destino a eles, tá? Então, o lodo deposita ali no tanque séptico 3. Aí, Ramon, nunca ouvi falar nisso. Pois é, então você está aprendendo agora. Então, você está aprendendo agora, tá? É para isso que eu estou aqui, tá certo? Não é só para rever, não. Aprender também, tá? Então, aqui, ó, esse lodo vai ser retirado. Aqui, ó, tirei o lodo. O que eu faço com esse lodo? Bom, depende, tá? Pode ir para uma estação pode ir para um aterro sanitário. Mas pode ser usado como fertilizante. Espera aí, calma. Eu posso usar fertilizante, tá? Por exemplo, né, na agricultura não, na agropecuária, para crescimento de pasto, tá? Vai crescer pasto ali, né? Aí você vai cortar aquele capim e vai dar para o gado. Não é para o gado vir pastar aqui, não. Tá? Porque nesse lodo pode ter ovos de vermes, pode ter cisto de ameba. Então, não vou usar esse lodo numa horta. Não vou. A não ser que ele passe por um processo, né, onde ele é aquecido e mata esses vermes, esses ovos, cistos, etc. Tá? Aí pode ser usado na lavoura. Pode. Mas normalmente o pessoal usa para essa produção, né, de capim para o gado, tá? Ou recuperação de área degradada. Eu tenho uma área degradada, que é terreno pobre, né, sofreu erosão, espalha esse lodo lá, ele é riquíssimo em nutrientes minerais,
né? Nitrato, fosfato, potássio, cálcio, magnésio, ferro, riquíssimo, e ajuda a recuperar áreas degradadas. Tá? Até esse lodo aqui, então, pode ter destinação. Agora, se for um lodo muito contaminado, não tiver jeito de fazer isso, aterro, tá? Aterro sanitário. Destinação final dele é lá no aterro sanitário. Beleza? Certinho? Lotação. Lembrei da estação de tratamento de esgoto. No mesmo ano, na outra prova, estação de tratamento de esgoto residencial. No mesmo ano, naquela outra prova, tratamento de água. Não falha, gente. O pessoal adora. Tratamento de água, tratamento de esgoto. Aí, preguiça dessas coisas. Vai estudar, menino. Pega os textos e vai ler. Tá? O pessoal adora isso aí. A figura é uma representação esquemática de estação de tratamento de água. Nela pode ser observadas etapas que vão desde a captação, né? O rio lá captou, certo? Numa represa, até a distribuição para a população, certo? No intuito de minimizar o custo com o tratamento, lá vem a economia besta. Lá vem a economia besta. Eu vou diminuir o custo do tratamento da água. Foi proposta a eliminação da etapa de adição de hipoclorito de sódio. Adição de hipoclorito de sódio. Não vai adicionar hipoclorito de sódio. Ramon, o que é hipoclorito de sódio? Cloro, meu filho. Cloro. Hipoclorito de sódio é água sanitária. Cloro. Não vai adicionar cloro na água. Eu vou fazer o tratamento, mas não vou adicionar cloro. O resultado foi comparado com a água tratada em todas as etapas. Caso fosse aceita essa proposta idiota, né, de não usar o cloro, qual seria a mudança principal observada na qualidade da água que seria distribuída às residências? Poxa, para que serve o cloro? Para que serve o cloro? Ó, desinfecção. O cloro é para matar os micro-organismos. Então, se eu não usar o cloro, o que vai acontecer? A água que vai chegar na casa das pessoas vai ter o quê? Ó, elevado teor de bactérias, velho. Elevado teor de bactéria. Tá? Ah, vai ter gosto, vai ter cheiro, vai estar turva. Até pode. Até pode. Tá? Por causa do elevado teor de bactérias. Certo? Mas não é certeza que vai estar assim, não. Redução de pH. Não. Não tem nada de redução de pH, não. Tá? Não interfere nisso aí, não. Certo? O problema aí é bactéria. Você não fez a desinfecção. Vai chegar a elevar teor de bactéria nas casas. Tá? Não estou descartando que pode estar turva, cheiro ruim, gosto ruim. Não estou descartando, porque pode, né? Você sabe que tiver bactéria demais, né? Pode estar assim, certo? Mas, com certeza, você tem elevação do teor de bactéria. Tá? Tratamento de esgoto, tratamento de água. Tratamento de esgoto, principalmente atividade biológica. Principalmente atividade biológica, tá? Tratamento de água, processos físico-químicos. Processos físico-químicos. Tratamento de água. Perfeito? Assunto recorrente. Falei dele na aula passada. Assunto recorrente. Adoram isso. Para preparar o vinho de laranja, tem uma pergunta aqui, Ramon. Mais embaixo da desinfecção está escrito alcalinização. Isso não seria uma redução de pH? Não. Alcalinizar é tornar básico, é aumentar o pH.
Alcalinizar é tornar básico, é aumentar o pH, tá? Ah, mas mexeu na alcalinização. Não, não mexeu, não. Mexeu só na desinfecção. Beleza? Muito cuidado com esse negócio, viu? pH baixar, pH aumentar, ficar ácido, ficar básico. A gente troca isso mesmo, viu? Tem que ter muito cuidado. A gente troca isso mesmo. Então, é normal, tá? Não fica triste, não. Normal, só tem que se policiar, tá certo? Porque troca mesmo. Troca, as pessoas trocam direto. E é a pegadinha mais comum que tem quando o assunto é pH. Viu? É a pegadinha mais comum que tem. E a gente sabe, o pessoal troca. Preparar o vinho de laranja. Caldo de açúcar é misturado com suco de laranja. A mistura é passada em panos para reter impurezas. Como é que chama isso? Passar uma mistura em panos para reter impurezas. Como é que vocês chamam? Passar a mistura num pano para reter impurezas. Como é que vocês chamam? Filtração. Letra B ou C. O líquido resultante é armazenado em garrafões, que são tampados com rolha de cortiça. Após 8 dias de repouso, as rolhas são substituídas por cilindros de bambu. Rolha, gente, não deixa entrar oxigênio. O cilindro de bambu, como se fosse uma cumbucazinha em cima, deixa entrar oxigênio. E, finalmente, após 2 meses, ocorre novamente a troca do cilindro de bambu pelas rolhas. Então, você fica tirando e colocando oxigênio lá dentro. Tá? E aí você vai produzir o vinho. Tá, peraí. Como é que vai produzir o vinho? Transformação do açúcar em álcool. Transformação do açúcar em álcool. Como é que o açúcar transforma em álcool? Através de qual processo? Né? Então, o processo físico e químico que ocorre na fabricação dessa bebida são, respectivamente, processo físico, filtração. Agora, qual que é o processo químico? Qual que é o processo químico que transforma açúcar em álcool? Açúcar em álcool. Decantação ou fermentação? Fermentação. O Ramon, fermentação é processo químico? Fermentação não é treino da biologia? Gente, é reação química. Fermentação, respiração, fotossíntese são reações químicas. Produção de novas substâncias. Não existe esse negócio do processo biológico, não. Não existe, não. Ou é físico, é químico. Tá? Formou nova substância, é processo químico. Então, ó, filtrei, né, no pano, tirei as impurezas. E aí, os micro-organismos reproduziram lá dentro, que são fungos, né, que fazem fermentação alcoólica, produz o álcool, produz o vinho de laranja. Tá? O saber popular nas aulas de química. Relato de experiência envolvendo produção do vinho de laranja, sua interpretação no ensino médio. Outro local de onde eles tiram muitas questões, ó, Revista Química Nova na Escola. Olha o ano, 2010. Ah, eu vou ler todas as revistas Química Nova na escola. Não dá, né? Prova de 2021, eles tiraram a questão do texto lá de 2010. Tá? Não adianta, tá? Mas é bom ler a revista, ler uns artigos, né? Ler o primeiro parágrafo, o segundo, né? Para ver do que se trata. É interessante. É disponível na internet também, tá? Polímeros biodegradáveis. Ó, lá vem de novo aí o processo de biodegradação. Decomposição, fermentação da matéria orgânica. Tá? De novo, polímeros biodegradáveis. São polímeros nos quais a degradação resulta da ação de micro-organismos de ocorrência natural, como bactérias, fungos e algas, podendo ser consumidos em semanas, né? O polímero vai ser consumido em semanas ou meses, sob condições favoráveis de biodegradação. Na ausência de oxigênio, ocorre biodegradação anaeróbica, conforme representação esquemática simplificada. Então, peguei um polímero biodegradável, micro-organismos transformaram ele em gás carbônico,
metano, água, resíduo de carbono e carbono na forma de biomassa. Tá? Matéria orgânica, tipo carvão. Certo? Durante esse processo, há formação de produtos que podem ser usados para geração de energia. Produtos que podem ser usados para geração de energia. Tá? Um desses produtos é encontrado no estado físico de menor agregação da matéria. Qual que é o estado físico de menor agregação da matéria? Qual que é o estado físico de menor agregação da matéria? Estado gasoso. Muito bem. Estado gasoso. A matéria está mais afastada, está menos agregada. Tá? Um desses produtos, então, é um gás e pode ser usado diretamente como combustível. Que produto é esse? Que gás é esse? O produto que apresenta essas características é qual gás? Qual gás? Então, na aula passada, coloquei duas questões sobre esse gás. E lá vem ele de novo aqui, ó. Lá vem ele de novo aqui, ó. Metano. Lembra na aula passada? Duas questões sobre o metano. Biogás, né? Dejeto de porco, sua fermentação produz biogás, né? Na aula passada, que nós fizemos questões de 2020, tinha duas questões. Lá vem 2021, lá vem o biogás de novo. Lá vem o metano de novo. Porque o CO2 não é combustível. O CO2 é produto de combustão. Água não é combustível. Carbono resíduo, água, carbono resíduo, carbono biomassa não é gás. Gás ou era o CO2 ou era o metano. Estado físico de menor agregação da matéria. Olha como é que eles colocaram. Um desses produtos é um gás. Não. Um desses produtos é encontrado no estado físico de menor agregação da matéria. Em vez de falar gás, eles usaram um sinônimo. A gripe cura numa semana. Não. A gripe cura em 7 dias. Entendeu? Então, cuidado com isso. Tá? A planta faz fotossíntese? Não. A planta produz matéria orgânica à custa de energia luminosa. Então, muito cuidado com isso. Muitíssimo cuidado com isso. Fica ligado, tá? Sinônimos. Eles vão usar sinônimos. Interprete, tá? Interprete. As radiações ionizantes são caracterizadas por ter energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Ao interagirem com os tecidos do corpo, dão origem a diversos efeitos que podem levar à morte de células. Os principais tipos de radiação ionizante são as radiações gama, originárias de transições nucleares, raios-x, transições de elétrons na eletrosfera, radiação alfa, que são núcleos de hélio, elétrons, que seria a partícula beta, por exemplo, e nêutrons livres aí no ambiente. O quadro apresenta algumas propriedades para esses diferentes tipos de radiação. Olha aí, ó, massa, a radiação de maior massa é a alfa, tá certo? A alfa de maior massa. E carga elétrica. A radiação alfa tem maior carga elétrica também. Para uma mesma intensidade de radiação, a que tem menor poder de penetração em tecidos. A que tem menor poder de penetração em tecidos é a que tem maior massa. Além dela ter massa grande, ela ainda tem carga positiva, ela sai trombando nos elétrons, que são cargas negativas.
Ela é pesada e ainda sai trombando em cargas negativas. Então, ela tem menor penetração da matéria. Radiação alfa. Radiação alfa. A alfa é a que menos penetra na matéria. Depois vem a beta, depois vem a gama e o raio-x. Certo? Então, peguei esse desenho aqui, tá? De um texto interessante, vou ver até se eu mandei para vocês depois, tá? Mostrando aí, ó, raios alfa, partícula alfa, 2 prótons e 2 nêutrons, para numa folha de papel. Partícula beta é um elétron em alta velocidade. Atravessa até a gente, para numa lâmina de alumínio. Raio gama e raio X, para numa parede de chumbo. Agora, uma curiosidade. Pouca gente sabe isso aqui, viu? Nêutrons têm uma enorme capacidade de atravessar a matéria. Porque, apesar deles terem massa 1, eles não têm carga nenhuma. Então, eles praticamente não interagem com a matéria. Tá? Então, eles são barrados em grande quantidade de água, concreto, que vai barrar nêutron. Tá? Na década de 1980, o pessoal desenvolveu uma arma nuclear chamada bomba de nêutrons. Bomba de nêutrons. Tá? Basicamente, era uma bomba H de baixa potência, tá? Que eliminava grande quantidade de nêutrons. Grande quantidade de nêutrons, matando todo ser vivo num raio de 1 quilômetro. Destruição era pequena. A destruir ela, se jogasse na cidade, ela ia destruir lá uns 5, 6 quarteirões. Mas ia matar todos os seres vivos no raio de 1 quilômetro. Então, era uma arma tática. Você lança numa cidade, mata todo mundo que está lá e ocupa a cidade. Certo? E vocês inventaram essa coisa humanitária, né? Na década de 80. Tá? Bomba de nêutrons. Tá? Bomba de nêutrons. Felizmente, nunca usaram essa coisa. Não, tá? Mas o nêutron tem essa capacidade. Atravessa até parede de chumbo. Tá? Até parede de chumbo. Mas a menor penetração na matéria é a alfa. E ela é a mais ionizante também. Ó. Tá vendo? Esse símbolozinho aqui, ó, os 3 coloridinhos, é a mais ionizante. Depois vem a beta, depois vem gama, X e nêutron. Ela é a mais ionizante. Por causa das cargas positivas, ela arranca elétrons da matéria. Tá? Gente, essa questão é interessantíssima. As plantas realizam fotossíntese pela captura do gás carbônico atmosférico. Juntamente com água e luz solar, produzem os carboidratos. No esquema está apresentada a equação desse processo, em que as letras x e y representam os coeficientes estequiométricos da reação. Da reação, quais são os valores de x e y, ou seja, você vai balancear essa reação. Vamos com calma. Tá? O negócio que deixou os alunos doidos nessa questão, tá? Foi esse N aqui. Teve uma pergunta ali sobre a bomba de nêutrons, se libera muita energia, igual a bomba H. Ela é uma bomba H miniatura. A bomba de nêutrons é uma bomba H miniatura. Tá? Por tamanho dela, ela libera até muita energia, certo? Mas ela só vai destruir assim, poucos quarteirões. Entendeu? Ela é uma miniatura de uma bomba H. O problema dela é que ela libera muitos nêutrons de alta energia. Tá? Então, assim, em termos de destruição, é pouco. Por exemplo, se eu jogasse uma bomba de nêutrons aqui na Lagoa Paulino, tá? Você ia fazer uma destruição ali da margem da Lagoa Paulino, aqui as lojas, boteco tem ali na margem da Lagoa Paulino, só. Tá? Só. Mas nêutrons iam chegar no Canaã, na Boa Vista, tá? No Santa Luzia, no bairro Nacional das Graças, certo? Nêutrons iam espalhar por todas essas regiões, matando todo mundo. Matando todo mundo. E aí, né, a tropa vem e ocupa, né? E ainda rouba as coisas ainda, né? Se tiver arma, munição, alimento, ainda pega aí.
Então é muito doido, né, cara? É muito doido. Então, nessa questão aqui, o pessoal enrolou, foi com esse N. Tá? Por quê? Porque esse carboidrato produzido aqui, olha como é que está representado. Na aula passada eu mostrei isso para vocês. Dentro de um parênteses, e aí isso aqui se repete N vezes. N vezes. As pessoas morrem pela penetração do nêutron, não é pela explosão, não. O nêutron é ionizante, ele mata as pessoas. É o nêutron que vai matar. Tá? Então, isso aqui é a parte de um polímero. Isso vai repetir N vezes. Vou chamar esse N de 1. Se eu chamo esse N de 1, 12 vezes 1 é 12. Todos esses N aqui eu posso cortar também, ó, porque todos vão ser 1, tá certo? Então, eu vou considerar um conteúdo desses colchetes aqui, ó. Um conteúdo, tá? Tem quantos carbonos aqui nesse conteúdo? Vamos ver quantos carbonos que tem? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque isso aqui é uma hexose, isso aqui é um açúcar. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 carbonos aqui nesse açúcar. Bem, se tem 12 carbonos, entraram 12 carbonos. X igual a 12. Se tem 12 carbonos. Gente, conteúdo do parênteses, tá? Tem 12 carbonos. Ué, então tem que ter entrado 12 carbonos na letra D. A única alternativa que x é igual a 12. Ah, Ramon, eu quero tirar a prova. Tudo bem, tudo bem. Então deve ter entrado 10 aqui. O y é igual a 10, não é? O y igual a 10 seriam 20 hidrogênios, não seriam? 20 hidrogênios? Vamos ver então. Ó, um já está aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha lá, 20 hidrogênios. Aí os oxigênios. Ah, legal. 12 O2 estão saindo, tá vendo? 12 O2 estão entrando, tá? Mas tem mais 10 O entrando, ó. Aqui, ó, 12 O2 estão saindo lá, 12 O2. E esses 10 O que estão entrando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, bastava contar os carbonos aqui. Ramon, mas isso aqui é um hexágono? É. Isso aqui é uma conformação dobrada, tá? Parecendo uma espreguiçadeira de beirada de piscina, que é o que a gente chama de conformação em cadeira. Mas é 6 carbono ligado. 6 carbono não, né? Tem um oxigênio aqui no meio. São 5 carbonos ligados, um oxigênio e mais um carbono aqui do lado. Certo? Então, aqui tranquilo. Dá para usar a regrinha do número de hidrogênio nessa molécula? Olha, não aconselho, não. Porque ela está ligada numa parte aqui que não se completou. Tá? Ela está ligada aqui numa parte que não se completou. Nem testei. Tá? Eu acho que poderia dar problema. Eu prefiro não usar, não. Tá certo? Eu prefiro não usar, não. Porque tem uma parte ligada aqui que não completou, sei lá. Tá? Eu acho que poderia dar problema aí. É porque você não está contando esse carbono aqui, né? Você fica imaginando que esse aqui estaria com 2 hidrogênios. Tá? Eu acho que é da pau. Eu acho que é da pau, melhor não. Mas, assim, contou 12 carbonos, gente, X só podia ser 12. Agora, lembrando que eu considerei N igual a 1,
Se n igual a 1, isso aqui é 12, esquece esses n todo aqui, 12 dessa. Se o cara não teve essa maldade de considerar o n igual a 1, ele ficou doido. Ele ficou doido. Você nunca viu essa representação, que alguns de vocês não conhecem, mas vão conhecer logo, logo, tá? Ia ficar doido também. Certo? Ia ficar doido também. Eletroquímica. Que isso, Ramon? Você é doido? Eletroquímica é difícil demais, cruz credo. Nossa senhora, faz com a gente não. Calma, calma. Vou dar duas questões de eletroquímica. 2021, primeira aplicação. 2021, segunda aplicação. Coisas que... Eletroquímica são algumas das questões mais difíceis da prova de química. Eletroquímica. São algumas das questões mais difíceis. Mas tem duas coisas em eletroquímica, duas não, tem três. Tem aquele negócio de oxidação e redução que eu falei na aula passada. Que você tem que saber onde que ocorreu oxidação, onde que ocorreu redução. Na aula passada nós trabalhamos isso. Não vamos trabalhar mais ainda, tá? Mas tem duas outras coisas aqui que são importantíssimas. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz, diferença de potencial, FEM, força eletromotriz, necessária ao seu funcionamento. Relógio, celular, câmera digital, carrinho de controle, notebook. Aqui, ó, quantos volts precisa para funcionar? Considere que uma bateria é constituída pela associação em série de 3 pilhas lítio-iodo, nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução apresentadas. Equação de redução, ganhou elétron. Equação de redução, ganhou elétron. As duas equações são de redução. Ele falou aqui, ó. As duas são de redução. Aí ele forneceu para nós aqui, ó, o potencial de redução da primeira, mais 0,54 volts. O potencial de redução da segunda, menos 305 volts. Com esses valores aqui, gente, você calcula a diferença de potencial. Quando os potenciais são do mesmo tipo, e eles são, que essa é redução e essa também é redução. Então, são potenciais de redução. Tá? Então, eu vou calcular a diferença de potencial. Como? Diferença de potencial vai ser o potencial maior mais 0,54 menos o potencial menor menos 305. Que vai dar mais 0,54 mais 305. Que vai dar quanto? 3,59 volts. 3,59 volts. Pronto. Ah, Ramon, mas aqui é 2 elétrons, aqui é 1 elétron. Não interessa. Não importa. Tá? Se o exercício me deu os potenciais de redução ou me deu os potenciais de oxidação, quer dizer, são do mesmo tipo, é só fazer o maior menos o menor. Aí, se um for de oxidação, o outro for de redução, você troca o sinal de um deles. Se você trocar o sinal de um deles, eles vão ficar do mesmo tipo. Ah, qual que eu troco? Qualquer um. Se você trocar o sinal de um deles, eles vão ficar do mesmo tipo. Então, quando são potenciais do mesmo tipo, maior menos o menor. 3,59 volts. Então, essa pilha gera 3,59 volts. Então, essa pilha
pode ser usada para qual dispositivo? Para o celular, que está entre 3,5 e 3,8. Beleza, errou. Porque ele não está falando de uma pilha. Ele está falando de uma bateria de 3 pilhas. Tá? Então, a DDP vai ser 3 vezes 3,59. Tá? 3 vezes 3,59. 3 vezes 3,59. Deixa eu fazer aqui, ó. 3 vezes 3,59. Dá 10,77. 10,77 volts. Olha a maldade. Olha a maldade. Tá vendo? Você achar DDP era fácil demais. É só fazer o maior menos o menor. E aí troca o sinal, tal, acaba virando uma soma. Mas são 3 pilhas em série. Então, multiplica por 3, 10,77. Então, essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo? O que precisa de 10,77. 10,77 está onde? Entre 10,5 e 10,9. Carrinho de controle remoto. Letra D. Dispositivo 4. Então, guardem isso. Tá? Guardem isso. Mas eu não sei a teoria. Não interessa. Guarda isso. Já de uma vez. Tá? Se tiver o exercício que te dá os potenciais dos dois elementos, os dois aqui são de redução, está ganhando elétron. Se estivesse perdendo, os dois seriam de oxidação. Os dois iguais. Falou que eles são iguais. Falou que eles são de redução. Os dois são iguais. A força eletromotriz, ou DDP, diferença potencial, é o maior menos o menor. Essa vai ser a voltagem da pilha. Se fosse uma pilha só, ia servir para o celular. Porque 3,59 está nesse caminho aqui. Mas como são 3, tá? Então, carrinho de controle remoto. Se você fizesse a conta errada, ia dar 2 e pouco, vezes 3, ia dar entre 7,5 e 7,8. Ia dar para a câmera digital. Se você fizesse a conta errada. Tá? Se você pegasse 3,05 menos 0,54, você ia cair na câmera digital. Cuidado. Tá? Muito cuidado, muita atenção. Tá? Então, guarda essa regrinha. Tá? Desde já, guarda isso já na sua cabeça, que se aparecer uma outra parecida com essa aí, você já sabe como é que faz. Tá? DDP da pilha, potencial maior menos o menor, e só ficar atento, certo? E sempre vai dar um número positivo, tá? Sempre vai dar um número positivo. O maior menos o menor sempre dá positivo, certo? Maior menos o menor sempre vai dar positivo. E só ficar esperto que aqui era 3 pilhas. E a outra coisa de eletroquímica manjadíssima é a eletrólise da solução aquosa de cloreto de sódio. Tá aqui, ó. Peguei um recipiente, coloquei cloreto de sódio, sal de cozinha e água, e vou fazer a eletrólise. Tem sido amplamente empregado na indústria, por exemplo, na fabricação de papéis, tecidos e sabões. Normalmente o produto, um produto obtido da eletrólise, é amplamente empregado na indústria, fabricação de papel, tecido e sabão. Normalmente esse produto é usado na desobstrução de encanamento sumidor, pois é capaz de reagir com gordura. No entanto, sua manipulação exige cuidado, por é altamente corrosivo, podendo, em contato com a pele, provocar vermelhidão, irritação, queimadura e tecido vivo. Além disso, se o frasco do produto for abandonado aberto por longo período de tempo, ele pode absorver CO2, convertendo-se em um sal. Bom, eletrólise da água com sal produz 3 coisas.
O H+ vai para o polo negativo e produz gás hidrogênio. O Cl- vai para o polo positivo e produz gás cloro. E sobra dentro do recipiente NaOH. Então, o H+ vira gás hidrogênio, o Cl- vira gás cloro e sobra o NaOH. Famosa soda cáustica. Hidróxido de sódio. E tudo que eles falaram aqui é soda cáustica. É usado na fabricação de sabão, desentupir cano, né, com gordura, é corrosivo, dá queimadura em tecido vivo, absorve CO2 e ainda vira um sal, que é o carbonato de sódio. Mas o produto, no caso, é a soda cáustica. Então, meus queridos, atenção. Eletrólise da água salgada produz 3 substâncias de grande uso industrial. Cloro tem grande uso na indústria, hidrogênio tem grande uso na indústria e soda cáustica tem grande uso na indústria. Já caiu no Enem mais de uma vez essa eletrólise, tá? Da água com sal. Já perguntaram da produção de cloro, já perguntaram agora aqui, ó, da produção de soda cáustica. Eu acho que está faltando perguntar da produção de hidrogênio. Mas isso vai ser em 2023 e provavelmente na listinha de exercício que eu passo para vocês aí no sábado. Esse hidrogênio pode ser usado nas reações de hidrogenação, né? Hidrogenação, produção de margarina, por exemplo, por hidrogenação, exatamente. Isso aí, Gabriel. Exatamente, tá? O cloro, né? Fabricação de compostos contendo cloro, né? Como o próprio PVC, né? Policloreto de vinila, né? O plástico PVC. Aliás, foi isso que já caiu aí no Enem, certo? Da utilização do cloro. E agora perguntou da soda cáustica. Perfeito? Tá? Então, essa aí foi a última de hoje, certo? Essa aí foi a última de hoje. Vou interromper, então, aqui a gravação